De uma coisa a gente tem que ter certeza, é que as eleições na Venezuela foram qualquer coisa menos democráticas. Mas embora todo mundo saiba disso, todo mundo fale sobre isso, alguns governos decidiram ignorar esse fato. Mas essa prova que veio não tem como ser ignorada, tá? Não tem como ser ignorada e foi escancarada na cara do povo porque a gente teve uma prisão, para quem não sabia, na Venezuela. E a grande questão é que essa prisão foi feita por causa de uma investigação, gente. Pois é, um cara que era da Espanha, para vocês terem noção, foi nas eleições da Venezuela fiscalizar. Em menos de 4 horas, ele foi preso dentro do seu hotel e agora a Espanha está cobrando uma resposta sobre o porquê que isso aconteceu. Ou seja, não faz sentido algum um cara ser preso, um jornalista ser preso por conta de só dizer a sua opinião que não é de acordo ao governo. E dá uma olhada para vocês verem o que a Espanha diz, né? Tá aqui a matéria urgente. O partido Vox exige a liberação imediata do jornalista espanhol Keiko Minuesa, que detido pelo regime de Maduro na Venezuela. O que esse cara fez para que o Maduro tivesse tanto repúdio por ele e resolvesse até prender o cara? Empezar esta declaración aprovechando vuestra presencia sin pedir la liberación inmediata de Kake Minuesa, un compañero vuestro que ha sido detenido ilegalmente, secuestrado por el gobierno del régimen de Maduro, y por supuesto la liberación de él y de cualquier español que haya sido detenido o retenido ilegalmente por ese gobierno comunista. Gracias a todos por venir. No me gustaría empezar esta declaración aprovechando vuestra presencia. Vou fazer a tradução para vocês entenderem. Foi mais ou menos o seguinte, ele falou que veio aqui falar em nome que precisa de uma libertação imediata desse cara, que é um companheiro dele, e que na verdade ele foi preso por motivo quase algum, tá? E as matérias mostram isso, tá, gente? Pra vocês terem noção, matérias que são até estrangeira. Vou traduzir aqui para vocês a matéria, né, que eu coloquei ela bem fácil para vocês poderem entender, mas dê uma olhada. O que passará com Kike Minuesa tras ter sequestrado por Nicolás Maduro em Venezuela? Nesse site que eu vou ver da TV News, é um site espanhol, tá, gente? Essa matéria foi publicada hoje, há poucas horas atrás, falando que, no caso, esse próprio jornalista, tá, que é espanhol, ele tinha sido, né, sequestrado pela detenção geral, no caso da Venezuela. O que ele fez para que o Maduro odiasse ele? Simplesmente ir contra, então, ao seu regime. O seguinte é mais ou menos assim, tá? Ele é da TV espanhola, tá, gente? Ele é espanhol. E o que aconteceu é que lá na Venezuela, quando ele foi fazer sua observação sobre as eleições, acabou que ele meio que se lascou nessa, né? Porque quando ele estava no hotel, ele acabou sendo, então, questionado em menos de 4 horas, tá, gente? Ele foi retirado e preso, tá, na Venezuela. E o que aconteceu? Na hora que viu essa questão da prisão, o partido foi lá e cobrou que ele fosse devolvido, né, por não ser um cidadão, então, da Venezuela, que não faz sentido algum o cara ser preso na Venezuela por estar fiscalizando essas eleições. Se as eleições são realmente democratas, com certeza a gente não ia ver o cara sendo preso, né? Mas isso foi uma prova nítida sobre o quanto a Venezuela é um país terrível por conta do seu governo. E sem contar quanto o Nicolás Maduro foi um dos piores governantes que esse país já teve e que infelizmente tá aí, né, gente? E sabe outra coisa que eu considero que é bastante ruim, só que as pessoas ignoram, ou na verdade não ignoram, preferem não ver, é o quanto o governo Lula foi coerente e elogiou o governo do Maduro durante todo o seu processo, mesmo sabendo que o Maduro não passa de um golpista, né, gente? Pois é, dá uma olhada, isso aqui é o Lula de anos atrás falando sobre Maduro. Me fala se não é farinha do mesmo saco, né? Nos 8 anos em que fui presidente do Brasil, tive a oportunidade de conviver com Nicolás Maduro, que era ministro das Relações Exteriores da Venezuela. Maduro se destacou brilhantemente na luta para projetar a Venezuela no mundo e na construção de uma América Latina mais democrática e solidária. Teve um papel decisivo na formação da Unasul e da CELAC, e sempre foi visível sua profunda afinidade com nosso querido e saudoso amigo Hugo Chávez.
Os dois compartilhavam as mesmas ideias sobre o destino de nosso continente e os grandes problemas mundiais. Mais do que isso, Chávez e Maduro tinham as mesmas concepções em relação aos desafios que a Venezuela tinha pela frente, em defesa dos mais pobres. A grande obra de Chávez foi a de transformar a Venezuela em um país mais justo, realizando um massivo processo de transferência da renda petroleira em proveito das camadas mais sofridas da sociedade. Mas Chávez, assim como Maduro, sempre tiveram claro que a Venezuela necessitava escapar dos que muitos chamam maldição do petróleo. Daí a importância que deram e que Maduro dá à necessidade de industrializar o país e desenvolver sua agricultura. Demos passos conjuntos nessa direção e estou seguro que Maduro, como presidente, será capaz de realizar esta meta de Chávez. A decisão de escolher um novo presidente caberá exclusivamente ao povo venezuelano. Não quero interferir em um assunto interno da Venezuela, mas não posso deixar de dar meu testemunho em nome do futuro deste país tão querido do povo brasileiro, mas também em nome do Mercosul, no qual a Venezuela acaba de ser recebida. A frase resume tudo o que sinto. Maduro, presidente, é a Venezuela que Chávez sonhou. Vocês viram, né? Eu não preciso nem dizer, galera. Vamos lembrar. Eu acho que essa vai ser a única declaração que a gente vai conseguir ver do governo Lula. Literalmente, eu acho que é só isso que vai ter e nada mais. Porque assim, se lá atrás o governo Lula já dava esse apoio tão grande ao Nicolás Maduro, esse apoio tão grande a esse sistema bolivariano, e falou assim, meu amigo Chávez, claramente meu amigo Maduro, assim, a gente é parceiro de coração, você viu? Aí tá até o próprio presidente Lula pedindo voto praticamente pro Maduro, falando que ele é a melhor opção pela Venezuela. Vocês acham mesmo que o Maduro vai soltar alguma ata, alguma coisa repudiando essas eleições? Eu acho que isso vai ser a última coisa que a gente vai conseguir ver, gente. Pelo amor de Deus, vamos falar, o Lula é farinha do mesmo saco do Maduro, gente. Pelo amor de Deus, eu acho que isso aí vai ser uma coisa que vai ser difícil da gente ver, tá? O que acontece também, né? Vamos lembrar que, assim, o Lula ele fala tão bem do Maduro que te dá até esperança, né? O Lula ele manda muito bem com as palavras, né? Mas o que acontece? Todos os países, lembre-se, todos os países que falaram alguma coisa aqui do que aconteceu na Venezuela, todo mundo repudiou isso, todo mundo odiou, todo mundo olhou pra isso e falou, que palhaçada. Pois é, todo mundo virou e falou isso. Uma palhaçada isso, gente. E adivinha o que o governo Lula faz? Vai ficar caladinho. E até mais porque o governo Lula, ele já não tá indo tão bem, né? A gente tem que lembrar disso. O que rola? A gente tá vendo aqui no Brasil agora uma série de coisas, gente. Pelo amor de Deus, olha aqui, vamos lembrar. Tamo tendo feminicídio, tamo tendo o que? Assassinatos a LGBTQIA+, estamos tendo uma série da criminalidade aumentando no país, além de impostos altos e o governo gastando muito com a grana nossa dos brasileiros. E adivinhou ou não o que vai acontecer? O Lula apoiar o Maduro numa hora dessa é a mesma coisa que o que atirar assim, dar um tiro no seu próprio pé, porque, querendo ou não, é mais uma coisa pra direita bater em cima do Lula. E, aliás, bater em cima, mas com razão, né? Porque, pelo amor de Deus, o cara que ele vem com essas ideias de apoiar o governo Chávez, de apoiar um ditador, porque, assim, de apoiar um ditador é porque não sabe o que é uma ditadura. Ou se sabe, ignora que sabe essa ditadura. Porque, assim, se lá naquela época o governo Lula já falou, olha, peraí, gente, vamos lembrar que o governo da própria Venezuela disse que ia ser bom, ou seja, que o governo tava aí com as questões dos problemas do petróleo, é por conta aí dos Estados Unidos, que é por conta de outras coisas, ou seja, aquele lero-lero que vocês sabem de sempre que fica o governo Lula. Sempre a culpa é de um terceiro, nunca a culpa é do governo Lula ou então da galera da esquerda, né? Sempre a culpa é da direita ou de alguns países que é bem sucedido, né? E o que acontece? A culpa da Venezuela, do petróleo, é literalmente do Maduro, é tanto que isso aí foi gravado anos atrás. E a gente ainda não viu até hoje essa revolução boa que o Maduro fez. Olha que ele tá uma porrada de anos
no próprio governo, né? E assim, vocês viram alguma coisa da Venezuela deslanchando com o petróleo? Não. E quando briga com o petróleo, por exemplo, como aconteceu na Guiana, adivinha por que é? Vamos lembrar o porquê que teve a briga da Venezuela com a Guiana em relação ao petróleo? Pois é, para esconder a esfarrapada, a palhaçada do governo do Nicolás Maduro, tá? Com as perseguições da oposição. Bem na hora que a oposição estava sendo presa, ou seja, que a Maria Corina estava sendo presa, Corina Iori estava dando problema, o Maduro, ele inventou, tirou da cabeça dele que ele tinha que fazer uma guerra com a Guiana por causa de petróleo. É tanto que agora que passou as eleições, vocês estão vendo falar alguma coisa de Guiana, de petróleo, dessas coisas? Não. Pois é, o governo Maduro usou isso para esconder as suas eleições, as suas fraudes, as suas grandes incoerências nessas eleições da Venezuela, tá? Mas sabe o que me dá mais raiva ainda? É que assim, uma coisa é certa, a gente já tá lascado com o governo Lula, tá? Porque o Lula não se pronunciou, não fez nada disso, tá? E o que mais piora a situação? Adivinha? Tem uma galerinha aqui do Brasil que não conhece a história. Ou não conhece a história, ou é burro mesmo, não vou falar isso aí. Ou é burro ou não conhece, porque olha isso aqui, ó. Se é carapuça, né? Pela carapuça, você já se conhece. O MST, nosso querido MST, e mais 11 organizações brasileiras parabenizaram Maduro por vitória nas eleições na Venezuela. Que vitória! Me fala, que vitória? De onde vocês tiraram que o Maduro ganhou uma vitória? Gente, isso aí é quase um golpe que aconteceu na Venezuela. Não sei se Maduro venceu, porque assim, um candidato que tá lá com 20 e poucos % de chance de ser eleito, tá, gente? Ou seja, tá baixíssimo, quase ninguém da Venezuela gosta dele. Muda da noite pro dia para 51,2%. Alguma coisa tem errada, porque isso aí nunca se acontece na história, a não ser que o Maduro tivesse pegado dinheiro e saído jogando para todo mundo. Isso nunca teria chance de acontecer, né, gente? Porque é uma coisa de louco isso acontecer. E é tanto que todo mundo viu que foi uma patifaria, foi uma coisa horrorosa. E ainda essas organizaçõezinhas do Brasil vêm com essa ideia de apoiar esse governo horroroso, esse governo, essa terrível coisa que aconteceu na Venezuela, é pra acabar, né? É pra acabar. Tinha que ser a esquerda fazendo umas cagadas dessa. Tinha que ser. Porque assim, se vai, pelo menos fica calado, faz igual o Lula, não se pronuncia sobre uma porcaria dessa, não, que já foi ruim demais para o povo da Venezuela ver que um ditador daquele tá ficando no poder de novo. Então não vem festejar em cima da tragédia dos outros, não, gente. Pelo amor de Deus, vocês sabem que isso foi uma palhaçada, essas eleições na Venezuela, tá? E como se não bastasse só o governo Lula, né, ter falado isso antigamente e agora não se pronunciar, ainda essa carretada de gente da esquerda do Brasil virar e fazer essa palhaçada de falar: parabéns, Maduro, você ganhou essas eleições, como você é querido pelo povo. Pois é, teve gente lá fora que também virou e falou sobre isso. E uma dessas foi aí o próprio Putin, né, que falou parabéns pelas eleições. Ou seja, só teve ditador e a galera da esquerda parabenizando Maduro. Ou seja, e quem é a Rússia para falar de eleições, né, galera? Pelo amor de Deus. A gente viu há poucos dias atrás as eleições russas que aconteceram, que também teve até candidato que foi assassinado, né? Morreu na prisão. Por aí teve até boatos que o cara tinha levado um chute no peito e ele morreu por conta disso, né? O maior opositor do próprio Putin. Ou seja, quem é o Putin para dizer sobre eleições democráticas? E quem é a esquerda, né? Porque a maioria dos ditadores estão lá por conta de golpes, né? Ou seja, ou são golpes ou são fraudes. E quem é essa pessoa para virar e falar que o governo de Nicolás Maduro é um governo correto, é um governo democrático? Não sei, mas na minha visão isso é uma palhaçada, tá? Isso é uma palhaçada muito grande. Eu acho assim aqui, é melhor ficar calado do que entrar em polêmica desse jeito. Se vai aí falar umas atrocidades tão grandes como são feitas. E aliás, quem falou sobre isso também foi a Corina, a Maria Corina, tá? Porque assim, obviamente, né, a gente sabe que se essas eleições fossem realmente corretas, Nicolás Maduro já estava catando as tralhinhas deles lá e vazando da Venezuela, né?
Mas claramente não foi, né? E quem disse sobre isso foi a Maria Corina, sobre essas eleições. Depois eu vou trazer a tradução para vocês, tá? Decirle a todos los venezolanos y al mundo entero que Venezuela tiene un nuevo presidente electo y es Edmundo González. En este momento tenemos más del 40% de las actas. Debo decir algo, el 100% de las actas que transmitió el Consejo Nacional Electoral las tenemos. No sé dónde salieron las otras. Todas las que transmitieron las tenemos. Y toda esta información coincide. ¿Saben en qué? En que Edmundo González Urrutia obtuvo el 70% de los votos de esta elección y Nicolás Maduro el 30% de los votos. Esta es la verdad. O sea, esto no es un fraude más. O sea, esto es desconocer y violar groseramente la soberanía popular. No hay manera que ellos puedan explicar y justificar esto. Vocês viram, é mais ou menos o seguinte que ela disse sobre essas eleições. Ela virou e falou que assim, ó, tá, a gente tem mais ou menos os 100% das auditorias que foram feitas, né? E com certeza, nessas eleições, quem ganhou foi o Edmundo Gonçalves, né? Se vocês pegarem a soma, a gente tem aí 70% dos votos em comparação a Nicolás Maduro, né? E eles têm garantia de que eles ganharam essas eleições. E ela ainda cita que outros fatos também importantes é que não é só uma questão de fraude, é um desrespeito e uma grosseria extrema o que o Maduro fez com a população da Venezuela. Ou seja, segundo ela, é um desrespeito, uma grosseria, um desconhecimento. Ou seja, o Maduro ele nem conhece o que a população dele quer. Ao menos deveria deixar com que as eleições fossem realmente democratas, né? E ela falou muito bem isso, que a gente sabe que é uma verdade, que não tem nem o que dizer, né? Pelos dados que foram publicados, isso aí traz à tona o quanto esse governo é um governo desmerecedor, né? E assim, quem também viu isso foi os Estados Unidos, né? Que deu uma olhadinha e falou, essa parada tá muito estranha, né? Pois é, os Estados Unidos agora exige a recontagem dos votos nas eleições da Venezuela. Pois é, Maduro, agora lascou pra você, colega. Mais ou menos isso, vai ter que contar os votos de novo, né? A gente sabe que provavelmente você vai ter alguns métodos interessantes para criar uma nova fraude, mas estamos aqui dispostos a ver o que você vai fazer agora, né? É aquela questão, os Estados Unidos estava aí observando essas eleições, né? Como assim outros países, e ele se pronunciou, até o próprio Antônio Blinken virou e falou assim, pois é, né? A gente sabe que o sistema de vocês são democráticos, entre aspas, falou para não ficar tão feio, né? Mas falou, olha, suas eleições não representaram o povo, né? Não tem nem o que eu virar e falar que representou o povo, porque não representou. E agora, provavelmente, a gente vai ver duas coisas. Se o Maduro resolver se revoltar e não querer recontar esses votos, é mais uma prova de que tem alguma coisa errada nessa história, não é mesmo? E para piorar a situação mais ainda, sabe o que tem outra coisa? Se ele contar os votos, de novo, a chance disso dar erradinho para ele e talvez a gente ter uma saída do Maduro pode ser bem grande, tá? Então a gente conta que isso possa resolver os problemas da Venezuela, né? Pelo menos a gente espera e torce com que a Venezuela consiga sair desse caos imenso que virou por conta de um ditador sem vergonha igual o Maduro, que fez essa palhaçada, não somente durante poucos anos, mas quase aí 14 anos seguidos, fazendo uma atrocidade, um desrespeito enorme com o povo venezuelano. Pois é, uma coisa terrível. Você acha que as pessoas estão saindo da Venezuela porque elas querem? Não é não, é porque tem um cara como esse que vai lá e tira toda a liberdade delas, que vai lá e tira todo o direito delas e que vai lá e torna a economia uma merda, entendeu? É por causa disso que as pessoas fogem da Venezuela hoje em dia. E aliás, muitos países estão indo para o mesmo caminho da Venezuela. Então, resumindo, é melhor já ver agora do que deixar que isso aconteça em outros países também. Querendo ou não, essas eleições foram horríveis para os venezuelanos, mas de certa forma deu um alerta muito grande para as outras pessoas e as outras nações que viram isso e falou, tem razão, parece que a situação tá ruim mesmo. Para lá é melhor a gente precaver para que a esquerda nunca mais entre no poder.
Pois é, gente. É mais ou menos isso que aconteceu. Vamos falar de outro tema também, que foi o Bolsonaro, né? Pra quem não sabe, lembra aquela época que o Bolsonaro tava lá fora do país, lá nos Estados Unidos, né? Ele ficou lá por conta de eleições, de sistemas e outras coisas nesse sentido, por exemplo, que ele estava aí sendo cotado para não ter mais a sua chance de se eleger, né? E hoje ele está inelegível. Só que quando ele voltou para o Brasil, ele falou que não era para... Ele voltou para não apagar essa chama da população, ou seja, de se continuar lutando, então, pelo seu país e pelo seu direito. E ele trouxe uma fala também dizendo muito sobre essa situação do Brasil com o governo dele em comparação ao governo Lula. Então dá uma olhada aí. Estão sentindo. Porque se faz comparações, e dá para comparar muito bem o meu governo, os 14 do PT lá atrás e com esse 1,5 agora. E a diferença é gritante. Duas perguntas simples. Quem está assistindo aí, me cite uma boa ação do atual governo. Me cite 3 nomes do atual ministro do atual governo. Não fala, o desconhece. Porque exatamente nós mostramos como deveria governar o Brasil. Eu passei 28 anos na Câmara, muitas vezes discursando para paredes, plenário vazio, mas com aquilo ganhava espaço na Voz do Brasil à noite, que ultrapassava 5 milhões de telespectadores. E muita coisa fizemos. Eu lamento a pandemia pelas mortes e também a questão econômica, que veio a reboque da pandemia, e a guerra da Ucrânia com a Rússia. Se não fosse isso, o Brasil estaria voando. Nós estamos muito bem no final do nosso governo, em 22. O próprio Paulo Guedes dizia, vamos voltar a ver. Tivemos até 3 meses de deflação, coisa que ninguém sabia, lembrava que era isso mais no Brasil. E já tinha praticamente... Vocês viram, né? O governo Bolsonaro foi uma coisa totalmente diferente do governo Lula. E o próprio Bolsonaro falou sobre isso, né? Mas a grande questão é o seguinte, tá? Teve outros casos que também interferiram muito grande para o governo Bolsonaro não ir na frente. Ou seja, querendo ou não, a gente tem que admitir que isso atrapalha muito quando se fala de pandemia, quando se fala de guerras rolando e outras coisas também tão importantes que aconteceram durante o governo Bolsonaro, que acabou dando uma atrapalhada. Mas mesmo com isso tudo, a gente tem que garantir uma coisa. O governo Bolsonaro, de maneira alguma, deixou de deixar a economia recuperada e boa, tá? Primeiro, fecharam o seu mandato com dinheiro nos cofres, tá? Fecharam o seu mandato com dinheiro nos cofres, ou seja, tinha grana, tá? Pra quem virou aí a mídia e falou, olha, tamo falido, não era bem assim, não tinha grana, gente. Isso aí foi uma mentira que colocaram, ou seja, de tudo que tem que falar, o governo Bolsonaro foi bem melhor do que o governo Lula nessas questões, tá? E outra coisa que eu acho tão interessante do governo Bolsonaro, que foi bom, foi o fato da segurança pública, tá, gente? Querendo ou não, tava muito mais seguro. Agora você tem medo de sair na rua. Pelo menos na época do Bolsonaro, tava uma situação melhor com a segurança, tá? Agora, hoje em dia, tá só o caos. Tá só o pior dos piores quando a gente fala em relação à segurança, tá? Mas hoje a gente vai ficando com vocês nesse vídeo, né? Como vocês viram, matérias polêmicas sobre diversos fatores. E a gente volta com vocês amanhã, às 10 horas da tarde. Opa, falei até errado, gente. Às 10 horas da manhã, às 3 horas da tarde e também às 6 horas da noite a gente tá aqui. Então estamos aqui de manhã, de tarde e de noite. Então se prepara para ir ver nossos vídeos. Um beijo e até nosso próximo vídeo.